Graça e paz, amados, maravilha do Senhor, corra linda de Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Mas hoje eu vou tomar um café sem doce, um café amargo, um café sem adoçante, um café em homenagem ao meu genro Pedro. E no final desse café com Deus eu quero orar pela família, por minha família e pela família do Pedro. Café de hoje, um café difícil, café amargo, está lá em João capítulo 11, versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Anteontem foi um dia muito difícil para mim, para nós, né? Ministramos na escola dominical no domingo pela manhã. Saí de lá, fui pegar minha filha para comprar passagem para ela ir para Três Rios na segunda-feira de manhã, que ela faz faculdade. E fui pegar minha esposa logo depois para nós visitarmos a nossa sogra. Ao regressar de lá, quando era 1h da tarde mais ou menos, recebo um telefonema no WhatsApp do Reinaldo, o pai do Pedro, meu genro. Então, eu falei, o Reinaldo me ligando, o Reinaldo geralmente passa mensagem para mim, eu passo mensagem para ele todo dia e tal, mas ligar, coisa mais rara. O que houve? Ô, Reinaldo, a minha filha estava no banco de trás, estava encostando o carro e minha esposa estava do lado. O Pedro, o que houve com o Pedro? Pronto. Porque ele falava do outro lado, o Pedro, e chorando. Eu falei, o que houve? O que aconteceu? Aí minha filha entrou em desespero atrás. Fala, pai, fala. E a minha esposa, me conta o que está acontecendo. Eu não tive nem como, sabe? Quando você tem tempo de você preparar para dar a notícia. Ele me dizia do outro lado que o Pedro era 2h da manhã, estava com a mãe conversando, dançaram juntos, cantaram, louvaram a Deus. E ele contando os sonhos dele para ela e tal, né? Sonhos de casar com a minha filha, de ter filhos com ela, que ele estava juntando dinheiro para isso. E o que aconteceu? Ele foi dormir e por volta das 10h da manhã ela chamou, bateu na porta do quarto dele, chamando ele e ele não atendia. Ela deixou mais um tempo, às vezes está cansado, foi dormir tarde, né? E por fim ela chamou de novo, bateu na porta e o Pedro nada. Aí ela entrou pelo lateral, que a porta estava trancada, né, do quarto dele, mas tem uma porta lateral no apartamento que eles moram lá em Copacabana. E ela entrou pelo canto. Quando ela viu o Pedro estava roxo, ela correu para cima dele para chamá-lo e ele estava gelado. Pedro havia infartado. Talvez na madrugada, né? Pelo corpo estar gelado, né? E roxo. E ela entrou em desespero, em pânico. Não é por menos, né? Não é por menos que um filho de 26 anos de idade, um jovem com sonhos né, pela frente, tinha formado em engenharia, trabalhava para uma multinacional americana, estava ganhando dinheiro, namorando a minha filha há 3 anos, apaixonado por ela, minha filha apaixonada por ele. Ele já doido para casar, ela que segurando um pouco, porque está fazendo medicina, né? Para pelo menos começar a estagiar, para entrar em estágio remunerado. Mas eles já estavam projetando até para casar ano que vem. E de repente a vida é interrompida dessa maneira. Quando chegou essa notícia, eu tive que falar com a minha filha que o Pedro... O que houve com o Pedro? Fala, pai, não esconde nada. Eu tive que falar. Pedro morreu. Meu Deus, minha filha entrou em desespero, em pânico. Minha esposa também. Olha, não foi fácil, né? A notícia correu para os nossos parentes. Muitos amigos vieram.
Isso era 1 hora da tarde, 3 horas da tarde, nós estávamos saindo para o Rio de Janeiro, para ir para lá, para poder ver a família, ver o Pedro, né? Chega lá no apartamento 7 horas da noite, 7h10 da noite, cheguei lá em Copacabana, porque eu peguei muito parecida, engarrafamento para lá, no domingo, todo mundo retornando, né? Porque sai final de semana do Rio, esse horário está todo mundo voltando, mas chegamos lá, o corpo ainda estava dentro do apartamento. Gente, é muito triste, cidade grande, é muito triste. Já tinham ligado para o SAMU cedo, já tinha ligado para a funerária, que tinha plano funerário, tinha tudo, né? E foram aparecer lá 8 horas da noite, tirar o corpo 8h30 da noite. Não é fácil. Para uma mãe, para um pai, o filho dentro de casa, na cama, né? Infartado lá, e não é fácil. A gente chegou lá, também aquela cena triste, terrível, e minha filha me perguntava: por quê, pai, por quê? Por que que Deus fez isso? Por que que Deus permitiu acontecer isso? Tantos sonhos que a gente tinha. E ele já falava até no nome dos nossos filhos, sonhava em ter filhos, casar, ter filhos, e né? Eu falava: minha filha, eu não sei responder. Como que eu vou responder isso? São coisas que a gente, né, não tem resposta. E eu me lembro, no domingo ainda, minha filha me perguntou à noite em pranto: pai, eu não vou ver mais ele. Não é verdade, eu não vou ver. Eu falei: é, filha, é verdade, você não vai ver mais. Gente, mas quando foi de madrugada, eu fui orar. 4 horas da manhã, o Espírito Santo falou comigo: não, ela vai ver ele sim. Deus começou a trazer palavra no meu coração, lembranças da sua palavra, que a gente às vezes esquece. Ele me lembrou esse versículo que eu li: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele falou isso para Marta e depois falou isso para Maria, acerca do seu amigo Lázaro e dos irmãos, do irmão delas. Disse: ainda que esteja morto, viverá. E o Espírito Santo me levou lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo dizendo: eis que vos conto um mistério, quer dizer, um segredo que eu vou revelar para vocês do Senhor. Aqueles que têm esperança no Senhor não ficará como os do mundo, sem esperança. Nós não precederemos os que morrem em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A voz do arcanjo, ao tocar da trombeta, eles primeiro serão levados, depois nós seremos arrebatados, estaremos com ele para sempre, com o Senhor para sempre. Deus me levou lá em Apocalipse, parece capítulo 22, me lembrando que primeiro haverá o período da grande tribulação, mas antes desse período que Deus avisa que primeiro haverá ali a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, mas antes que haverá uma ceifa, uma colheita. E diz a Bíblia que nós seremos arrebatados, nós não sentiremos a dor do mundo, que o mundo vai passar. A Bíblia dizendo que esses dias serão abreviados. Se não fosse assim, até nós correríamos o risco de perder a salvação. Porque haverá muita... A ira de Deus será derramada. Então o diabo, né? Anjos de Deus trazendo sentenças, melhor dizendo, sentenças sobre a terra. Né? E haverá uma parte da terra sendo destruída, morrendo, 1/3 da terra. A Bíblia dizendo, fala sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. São 21 pragas que serão lançadas sobre a terra. Mas em que período? O período da grande tribulação. Que nós, a igreja, que aqueles que esperam no Senhor, não verá isso, porque será arrebatado. Mas antes do arrebatamento, a Bíblia diz, nós não vamos preceder os que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Então o que vai acontecer? 7 anos, diz a Bíblia, né? E a metade do tempo haverá um pacto que o anticristo fará com os judeus, mas ele vai quebrar esse pacto na metade, nos 3 anos e meio. Jesus me lembrando tudo isso na madrugada, para mim falar para minha filha, consolar a sogra dela, o sogro dela, com essas palavras, dizendo: o que vai acontecer lá no céu conosco? Haverá a bodas do Cordeiro, o casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo, que é o noivo.
tão aguardado, tão esperado. A igreja vai de encontro, levada pelo Espírito Santo ao encontro de Jesus. E lá, além das bodas, né, da festa, dos anjos festejando com a chegada da igreja que foi remida e lavada no sangue do Cordeiro, adornada, noiva preparada para casar com o Cordeiro, que é Cristo, também haverá o julgamento de galardões, né? A recompensa de quem serviu, quem foi fiel, quem dedicou a vida ao Senhor. Mas no mundo estará os ais, as dores de quem não acreditou, de quem rejeitou a palavra. Porque o anticristo estará reinando e agora vai começar a colocar selos. Aí Deus começou a me despertar, a lembrar que Jesus disse das dores lá em Mateus 24, que essa geração, não passará essa geração sem que isso se cumpra. E se cumpriu, onde houve perseguição, né? Foi destruído Jerusalém. Olha só, Roma foi incendiada e colocada a culpa nos judeus. Os judeus foram perseguidos e Jerusalém foi invadida, foi destruída. Ele próprio Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, e cumpriu na geração dele, que ele com 33 anos, morreu 33 anos e meio, mas no ano 70 se cumpriu isso. Aí a Bíblia diz que haveria um espaço de tempo, Isaías fala sobre isso, melhor, Daniel fala sobre isso, haverá um espaço de tempo, e houve, desde a destruição de Jerusalém até a reconstrução da nação de Israel, há poucos anos atrás, 75 anos atrás. E é uma geração, que uma geração geralmente dura até 85, não passa muito, né? 85, não passa mais do que isso. A média é de 75 a 85. Então o Senhor diz que não passará a geração sem que isso se cumpra. Aquela geração viu cumprir o que Jesus disse, e agora também guerras já aconteceram, terremotos, maremoto, tantas coisas, corrupção, o avanço da ciência. Olha os 75 anos para trás, o que ocorreu, televisão, rádio, televisão, internet, celular, tantas coisas, microchip, tantas coisas acontecendo. Uma evolução da ciência extraordinária. Então não tem como negar que as coisas estão acelerando, o processo está acelerando. O anticristo está sendo preparado, a nova ordem mundial está preparando para o anticristo aparecer e reinar. O espírito da besta, que a Bíblia diz que fará adorar o anticristo, o que é contra Cristo, está sendo preparado, já está aí. Estão incutindo uma nova religião mundial, agregando algumas grandes religiões para que isso aconteça. Gente, isso é bíblico. Meu Deus, Daniel fala sobre 10 lideranças, sobre 3 que vão se destacar. Entre os 3 vai vir o anticristo, politicamente, o homem que vai governar o mundo, trazendo um plano mirabolante, dizendo que é o extraordinário para que todos, né, sejam alimentados, tenham uma boa vida, mas ele é enganador. A Bíblia diz que ele vai quebrar com 3 anos e meio o pacto que ele fez. Vai construir uma estátua dele próprio para ser adorada. Aí é que está o problema. Os judeus não vão querer, vão ser torturados, vão sofrer os danos. Olha, a salvação hoje é de graça. O Filho de Deus é o maior presente que nós recebemos. Às vezes a gente fala, como é que pode um menino de 26 anos morrer, a vida ser interrompida, mas o Filho de Deus veio a essa terra. Para quê? Além de fazer o bem para todos, ele passou por vários processos, desde criança, sentindo dor de barriga, como uma criança sente, cólicas, assim como mamando no peito, sentindo o dente nascer, engatinhando, levando tombo, aprendendo a andar, aprendendo a falar. Passou por todos os processos de criança, de juvenil, adolescente, de conturbações de adolescência. Ele passou pela juventude e se tornou adulto. Todo o processo para ver de perto como é o ser humano que ele criou. E além de tudo, fazendo bem, milagres, maravilhas, transformando pães, multiplicando pães, transformando água em vinho, curando leprosos, limpando leprosos, fazendo paralítico andar, cegos enxergar. Gente, tanta maravilha, ressuscitando mortos.
E mesmo assim, o que fizeram? Ele já sabia que ia ser vendido e podia ter fugido. Quem sabe com antecedência podia ter se livrado. Não, mas ele veio para isso. Ele foi vendido como escravo, traído, vendido como escravo. Foi condenado sendo inocente. Deram tapa no seu rosto, murro na sua face, cuspiram, escarraram no rosto. Cravaram uma coroa de espinho na cabeça dele, zombando dele. Socaram cana em cima, batendo para enterrar mais. Fizeram carregar um madeiro pesado com aquela coroa de espinho machucando e apanhando. Até o alto do Calvário, cravaram as mãos e os pés do nosso Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou, era o preço que o Pai estava pagando. Porque Deus não criou ninguém para morrer. Deus não criou ninguém para adoecer. Deus não criou ninguém para sentir dor. Isso é o pecado que foi colocado pelo diabo, pela antiga serpente chamada Satanás, lá no Jardim do Éden. Mas você pode me dizer, pastor, o que eu tenho com isso? Eu não estava lá. Mas ele representava toda a raça humana. Se você fosse melhor do que Adão como homem, Deus tinha feito você. Se você, mulher, fosse melhor do que Eva, Deus tinha feito você. Pela sua onisciência, ele saberia. Mas o mais inteligente hoje não chega a 3% da mente de Adão e Eva. Então eles tinham a capacidade de suportar o pecado, mas cederam a ele. E por isso veio a condenação sobre toda a raça humana. Mas também você não pagou o preço da sua salvação. Foi te dado de graça pelo Filho de Deus, que passou por tudo isso, sendo crucificado. Morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, para dizer para você, para garantir a nós, de graça. Para nós é de graça, mas para ele não foi. Foi um alto preço de dor, de sangue, de sofrimento. Para te dar de graça, e a mim também, a salvação é só crer em Jesus, crer no sacrifício do Filho de Deus e obedecer a palavra. A salvação é dada gratuitamente. Agora, se você não aceitar, as coisas estão sendo abreviadas muito rápido. Você vai ficar, o arrebatamento vai vir, vai levar primeiro os que morreram em Cristo, como Pedro que morreu, mas vai ressuscitar, está com ele. E nós também, que estaremos vivos, seremos levados, estaremos com ele para sempre. Mas o Senhor vai voltar para reinar nessa terra, porque está escrito na palavra que ele vai reinar durante 1000 anos. Quando ele voltar junto com os seus santos, diz a Bíblia, para que ele possa governar o mundo com os santos, diz as Escrituras Sagradas. Ele vai acorrentar Satanás por 1000 anos. Aí o mundo vai acabar a corrupção, porque quem colocou foi o diabo, a mentira, o engodo, o engano, tá? A dor. Tudo isso vai ser tirado da terra. Até o leão vai brincar com a criança, porque não será carnívoro, será vegetariano. Gente, isso é lindo demais. Nós vamos viver na terra, então eu estarei com Pedro, minha filha também. Todos nós estaremos juntos, reinando com Cristo. Aí que tá, são as recompensas que vamos receber de reinar com o Senhor. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena esperar no Senhor. E isso vai acontecer muito em breve, porque as coisas estão aceleradas. Olha tudo que eu falei. Olha a tecnologia, o avanço tecnológico, todas as coisas. Nunca aconteceu numa geração tanta velocidade de tudo que está acontecendo. O desamor, as drogas, as coisas erradas, tendo certo por errado, o errado por certo. Invertendo valores, famílias sendo destruídas, tantas coisas acontecendo, o mundo sendo dominado pela nova ordem mundial, pelos Illuminati, por todos os pastores, isso é invenção, isso é criacionista, isso é conspiração. Não, isso é a palavra de Deus que diz para nós, e as coisas estão cumprindo. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, eu quero orar pela sua vida, mas em especial quero orar por essas duas famílias que estão sofrendo a dor da separação. Pai, em nome de Jesus, coloca nas tuas mãos a família, em especial a família do Pedro. Deus, a mãe, a Camila, que está sofrendo. O pai, o Reinaldo, que está sofrendo. A Júlia, a irmã, que está sofrendo. Essa família toda, Pai amado, amigos. Quantos pastores vimos lá no funeral, como aquele menino era amado, como ele era, ó Deus, prendado, como ele, Senhor, tinha valores, como a família soube criar no temor do Senhor. Um menino que nunca fumou, nunca bebeu, um menino que nunca saiu para noitada, para bailes, que confiou na tua palavra, recebeu os ensinos, andou na tua presença e fez
tão bem para minha filha também, fortalecendo-a, Senhor, na tua presença. E ouvimos lá que a minha filha também ajudou muito ele espiritualmente, porque ele se voltou mais para Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa, ó Deus, aquela família que está sofrendo, os amigos que estão sofrendo, os pastores que vi chorando ali pela vida do Pedro, e foram muitos, batistas, da Assembleia de Deus, da Lagoinha, meu Pai, tantos ali que estiveram ali. Obrigado, Senhor, por cada amigo, por cada parente, conforta e consola os seus corações. A minha família também que está sofrendo. Deus, eu tinha o Pedro como um filho durante 3 anos, como andamos juntos, como Deus lanchamos juntos, como saímos juntos. Ele dirigia meu carro, Deus, e na maior alegria, dizendo: ô pastor, quanto tempo eu não pego o carro, minha carteira que renovei agora. Ele tinha a alegria de estarmos juntos. Torcíamos para o mesmo time, Senhor. Como foi bom, ó Pai amado, a vida dele para nós. Como ele fez bem para minha filha, para nossa família. Obrigado, Senhor, pelas boas lembranças, pelo legado que ele deixou de fé. Perguntava sempre acerca do teu reino, das coisas que havia de acontecer, da esperança em Cristo. Deus, como, Senhor, ele se interessava por isso. Deus, obrigado. Não era apegado a coisas materiais. O desejo dele era casar, viver com a minha filha, ter filhos. Mas, Senhor, nós fazemos planos, mas a resposta final vem do Senhor. Eu coloco nas tuas mãos a minha esposa, que também está sofrendo, meu filho, que também está sofrendo, mas em especial a minha filha, meu Pai amado. Que o Senhor conforte o coração dela, porque ela pensa, ela diz assim: foi interrompido um sonho, um dos meus sonhos. Claro que o outro o Senhor está realizando, que é a medicina que ela tanto sonhava, mas Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Deus, coloca todos aqueles que receberam a tua palavra, que se rendam a ti, que convertam os seus corações, em nome de Jesus, porque seremos consolados de estar contigo para sempre e reinar com o Senhor, em nome de Jesus, e rever outros que partiram, mas estiveram e confessaram o Senhor, reinarão contigo, estarão juntos na ressurreição, serão ressuscitados para estar governando contigo neste mundo, em nome de Jesus. Eu oro agradecido. Amém. E graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus, um café amargo, mas faz parte da nossa caminhada. Deus abençoe em Cristo Jesus. Compartilha aí, em nome de Jesus.